O Código Aberto está no ar mais uma vez. Muito obrigado por nos receber na sua casa. Muito obrigado por você que tem tomado tempo e se organiza para poder assistir, seja nos horários que passa na TV ou seja na internet. Você não apenas que assiste através das redes sociais, assiste através do YouTube, mas você compartilha também. Muito obrigado. Muito obrigado por continuar confiando, acreditando no Código Aberto e continuar fazendo com que o conteúdo que você assiste aqui chegue para outras pessoas também. Para a gente é um privilégio estar aqui nesse que é o 5º encontro dessa temporada. Nós estamos falando sobre família, a gente está conversando um pouquinho sobre essas construções, sobre o que Deus pensa a respeito disso. Na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre pessoas que talvez não estão dentro de uma categoria padrão de família, né? Pessoas talvez que já estiveram dentro de um contexto familiar, com vínculos familiares, mas por alguma razão estão vivendo alguma modalidade da solidão. A gente já falou sobre isso e agora a gente vai tentar olhar para a Bíblia e tentar passar por alguns conselhos que a Bíblia tem sobre a família, sobre o funcionamento familiar. A Bíblia, ela olha para os personagens, né, e dá a eles as atribuições, diz o que é esperado, como é que eles podem se portar para os pais, tem conselhos para os filhos, para o esposo, para a esposa. A gente vai olhar para isso hoje. Mas antes, mais uma vez, apresentando nossos convidados. Elber, como você está? Tranquilo, tudo certo? Tudo na paz. Então vamos nessa, começar o 5º estudo aí. O 5º estudo, muito bem. Maiara, você está bem também? Eu tô bem. Privilégio ter você aqui mais uma vez. É sempre um privilégio. É um prazer ter gente aqui da casa ajudando a gente, aqui da Novo Tempo. Muito obrigado. Pastor Felipe. Tudo bem? Você está bem? Eu estou me sentindo privilegiado porque você está com a calça parecida com a minha. Estamos parecidos. Pois é. Ser parecido com você é um Então, privilégio. seguindo o padrão de você já falar logo depois do intervalo, como a gente já está parecido, quando voltar do intervalo você já pode começar falando, já pode chamar a volta. Mas, pastor, obrigado por estar aqui, obrigado por me dar essa privilégio de estar identificado com você, pelo menos na roupa. Beleza. Obrigado. Mari, você está bem? Estou bem. Prazer também Você ter tá você aqui bem? mais uma vez. Eu estou bem também. Obrigado, Mari, por perguntar de volta. Quem pergunta, tá né? vendo? Viu? Uma pessoa solitária. Fica a no nosso dica programa. agora, tá bom? Fica a dica aí da próxima vez, mas muito obrigado, viu, Mari? E agora a gente está aqui com o Peterson também e a Liz, mais uma vez, 5ª participação. Essa vai ser a última participação de vocês aqui com a gente nessa temporada. Obrigado até aqui pela caminhada. O Felipe estava ausente na outra, mas já está de volta. Muito obrigado. E o Natan voltou ali para um instrumento que ele já tocou, né? Porque ele já tocou acordeão nessa temporada, então ele voltou ali para o instrumento. Mas é um dos 9 instrumentos que ele toca. É, um dos 9. É que não, alguns não deu para trazer. Tudo bem, Peterson, com vocês? Legal. Vocês têm um ministério ou vocês trabalham em outra coisa? Como é que é? Nós somos fotógrafos de família e locutores publicitários. Vocês dois? Nós dois. Poxa, que legal. E levamos o ministério musical, né, em algumas igrejas. Fotografam junto, cantam junto e anunciam junto. Temos filhos juntos. Opa, vocês têm filhos que Tem que quantos? falar, né? Temos o Levi e a Lana. Quantos anos tem o Levi e a Alana? Levi tem 4 e a Lana tem 11. Esse pode falar foi porque você ficou com medo de errar? Não, porque ela é um pouco tímida. Eu falei, não, tá. fale um pouco. Ele me encurralou. Tá certo. Então, quem é mais velha? A Lana. A Alana tem 11 e o Levi tem 4. Tá Isso. certo. Por isso você falou quem mais velho é ela. Eu tô na moda. Um prazer ter vocês aqui. Obrigado mais uma vez. Prazer nosso. A gente vai para o nosso momento de estudo e a Mari ainda não orou nessa temporada. Você pode orar, por favor, Mari, pedindo para que Deus nos dirija nesse momento. Posso sim. Eterno Deus, que privilégio, Senhor, estarmos aqui reunidos, estudando a Tua Palavra e comentando e compartilhando sobre aquilo que o Senhor falou a nós já anteriormente. Pai, encha-nos do Teu Espírito e usa-nos sempre. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. A Bíblia, eu acho que ela tem... ela não tem conselho para todas as realidades da vida, né, nas minúcias,
mas para aquilo que faz parte da existência de todos os seres, aquilo que é comum a todos os seres humanos, a Bíblia consegue abarcar através dos seus conselhos. E a Bíblia fala muito sobre família, né? A Bíblia tem muita coisa, tem muito a dizer sobre família, sobre o funcionamento familiar. Se a gente tivesse um ponto de partida, um conselho inicial, um lugar de onde a gente pode partir para começar a pensar sobre esses conselhos, de onde a gente pode partir? Eu acho que a gente pode partir aqui do texto de Provérbios, capítulo 3, 5 e 6, que é um texto mencionado aqui no guia, e ele tem um conselho interessante para a família e para todos os outros contextos, né? Ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, eu acho que o grande conselho aqui que a gente tira desse momento, ou desse texto aqui, de Salomão, é que quando a gente quiser um conselho que é 100% confiável, a gente precisa correr para aquele que é 100% confiável, para Deus. Então, seja para a família, como a gente vai discutir aqui alguns conselhos, seja em outros contextos, contexto profissional, contexto de saúde, quem tem os conselhos quem tem um conselho é aquele que nos criou, é Deus. Então, esse texto eu gosto demais dele porque ele fala assim: não te estribes no teu próprio entendimento. Porque tem gente que é assim, olha, eu sei e não preciso de ninguém. E aí a pessoa não precisa do próximo, a pessoa não precisa dos outros, a pessoa não precisa de Deus. E a maioria, eu arriscaria dizer aí que 100% das pessoas que confiam demais em si mesmas, em algum momento vão se decepcionar consigo. E aí vão precisar de alguém, e possivelmente vai ser de um profissional da psicologia para poder resolver todos os problemas que ela criou, confiando em si mesma. Então, seja num ambiente de família ou em qualquer outro ambiente, todas as vezes que nós vamos precisar de conselhos, de sabedoria, a gente tem que confiar em Deus e na sua palavra. É por isso que você começou aí exaltando a palavra de Deus. E, cara, eu sou um grande fã da Bíblia, porque quanto mais você estuda, mais você encontra as coisas. Lá tem a parábola do tesouro, né, que Jesus contou, e é isso mesmo, você vai cavando na Bíblia, e é um tesouro sem fundo, assim, né? Você vai cavando e vai encontrando mais coisas, e você lê 10 vezes o mesmo texto, e você encontra 10 coisas novas. Então, a gente precisa partir da Bíblia. Se a gente quer ser feliz de verdade, a gente parte da Bíblia para a nossa realidade, e esse é o caminho, né? Então, eu acho que a gente poderia partir daí, reconhecendo que a palavra de Deus tem os conselhos mais certos para as nossas famílias. Aí a importância, né, como eu já tinha dito anteriormente, de nós envolvermos Deus em todos os processos, não deixar Deus apenas como último recurso, né? Se a gente envolve Deus em todos os processos da nossa vida, a chance da gente errar diminui um pouco. Não quer dizer que a gente não vai errar, mas a chance da gente errar é menor. Por quê? Porque se nós formos buscar naquele que é a fonte de toda a sabedoria, né, entendendo por sabedoria que sabedoria ela representa ali dentro da mentalidade hebraica, conhecimento, habilidade, experiência. Se a gente envolver Deus em todo esse processo de conhecimento, de habilidade, de experiência, então realmente a chance de nós errarmos ela é bem menor. E se a gente tem uma família, pergunta, se a gente tem uma família que ela não tem o formato ideal mediante a Bíblia, será que Deus, ele de alguma forma, na hora que eu pedir um conselho ou uma ajuda, eu também tenho certeza de que vou receber? Qual a opinião de vocês? Com certeza, porque veja bem, a palavra nos diz, né, que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, né, aí uma linguagem, né, faz mais sentido ainda para quem tem filhos, aí Lucas no capítulo 11 vai dizer, quanto mais Deus, né, não dará, né, boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, mesmo que o modelo ou o conceito de família não seja aquele desenhado por Deus, Deus ele não vai virar as costas para alguém só por causa disso. Ele vai querer fazer parte daquele contexto familiar e ele vai fazer de tudo para ajudar. Veja, quando as coisas saíram do plano de Deus lá no Éden, Deus poderia ter agido de duas formas na sua soberania. Ele poderia ter olhado do céu e dito assim, deu errado, vou refazer. Destrói tudo, vou criar tudo de novo. Mas ele fez uma segunda coisa. Ele desceu do céu e ele foi até o Éden brincar de esconde-esconde, né? Adão, onde é que você está, Adão? Cara, Deus sabia, né? E às vezes eu fico voltando ali pro meu filho, né? Eu chego em casa e aí ele senta no sofá e fecha o olho assim. Cadê o Daniel, papai? Né? Então, tá ali. Eu estou vendo o Daniel.
mas ele está pensando que está escondido de mim, né? E Adão estava desse jeito, né? Pensando que estava escondido de Deus, e Deus, onde é que você está, Adão? E Deus veio em busca. Então, Elber, quando você tem uma família disfuncional, continua sendo filho de Deus. E Deus continua indo atrás do seu filho porque ele ama filho de famílias funcionais e filhos de famílias disfuncionais. A Bíblia tem amor suficiente para todas as pessoas. O fato de Deus não concordar com todas as coisas que eu faço não significa que ele deixou de me amar. Né? E Deus não é Continua. um Deus só dos crentes, né? Ele é um Deus de todos também. E eu acho interessante pensar que, às vezes, quando a gente começa a tratar do assunto da família, e que é um assunto importante, sumamente importante na Bíblia, a gente não pode também descambar para começar a compreender um Deus que se relaciona com os indivíduos através apenas de redes corporativas. Ele se relaciona com as pessoas através da família, se relaciona com as pessoas através da igreja. Não, ele é um Deus de indivíduos. E esses indivíduos estão em contextos que existem exatamente para facilitar esse glorificar a Deus, que é conhecê-lo e refleti-lo, que é a família, a comunidade de fé, mas Deus ele não se limitou, né, a essas estruturas para ter contato, relacionamento, ser conhecido e se fazer conhecer. Quando você fala de conselho, eu sempre lembro do livro de Provérbios, né? Você falou na semana passada que eu escrevi aquela meditação em Provérbios, eu passei aí... Eu falei e você escreveu. Eu escrevi. É. Você falou e eu confirmei. É verdade, eu escrevi. Né? Eu passei aí mais de 9 meses pesquisando o livro de Provérbios, lendo o livro de Provérbios e lendo comentários e tal. E aí tem Provérbios 1:8, quando Salomão reproduz o que Davi falava para ele. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Essa questão do conselho que Davi dava para Salomão e que a gente tem aqui como um padrão, também acontece com Deus em relação a nós. Né? Você falou aí que Deus não se relaciona apenas com coletividade, mas especialmente com individualidade. E Deus ele nos aconselha de maneira individual e Ele gosta desse relacionamento. O que eu acho mais fantástico é que Deus se relaciona conosco apesar de nós. Sim. Porque nós seres humanos somos assim, tem alguém que a gente não gosta, a gente respeita, a gente não faz violência contra, mas, cara... Mas evita. Evita. Deus não evita os seres humanos. Isso é fantástico para mim. Porque na nossa mentalidade, a pessoa não está de acordo com o que eu quero e não me faz bem, eu evito. Mas quando a gente não está de acordo com o que Deus quer, Deus procura. E é nesse contexto que Ele vai lá e nos aconselha. A gente, nesses conselhos, você está falando aqui, Deus vem até a gente, Ele dá conselhos. Uma das coisas, talvez, que seja um dos elementos bem importantes na formação da família, e aí, entendendo que essa família começa a partir de um casal, tem a ver com as questões relacionadas à sexualidade. O que a gente tem na Bíblia de orientação em relação a isso? O que a gente pode ter, já que isso é um componente vital da vida conjugal, e a vida conjugal é algo importante na família, o que a gente tem sobre isso? Acho que a primeira coisa que eu queria destacar é que o sexo foi criado por Deus. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas não é tão assim, né? Porque se você chega num contexto de igreja, por exemplo, e você diz assim, hoje eu vou falar sobre sexo, algumas pessoas vão dizer assim, nossa, mas como assim? O culto vai falar sobre sexo, como se o sexo fosse uma coisa assim. Às vezes eu fico brincando com os meus jovens, assim, quando a gente está falando desses assuntos, e eu sempre gosto de tocar nesses assuntos com eles, porque é importante você instruir os jovens, os adolescentes. Algumas pessoas pensam assim, que Deus criou tudo, e aí na hora de criar o sexo, ele disse, não, cadê o diabo aí que eu preciso de alguém para criar um negócio aqui? Né? Então, dar um conselho. Pois é, então... Deus criou o sexo. O sexo, ele saiu da mente de Deus também. O ato sexual saiu da mente de Deus. Só que Deus estabeleceu como Criador um momento certo para que ele fosse uma bênção. Então, tudo que Deus criou, Satanás tentou deturpar e estragar. E o sexo é uma dessas coisas que ele tentou deturpar e estragar. E eu acho isso muito forte, essa ideia de ideia e contra-ideia, né? Criação e contra-fação. De que o sexo hoje é um desses polos, assim, eu acho que talvez o ponto mais evidente dessa tentativa de Satanás de destruir a criação divina. Porque para muitas pessoas, e eu
já conversei com algumas dessas, onde o sexo foi a porta ou o início da tragédia na vida da pessoa. Às vezes de uma gravidez indesejada, às vezes de um abuso que a levou para caminhos e traumas que ela, obviamente, não desejaria. Enfim, tornando aquilo que é santo algo, a entrada de todos os males, talvez ela pense assim. E aí eu acho que é exatamente isso. Fica delicado para essa pessoa entender que tal ponto seja algo santo, seja algo criado por Deus. Exato, positivo para vários pontos. A Bíblia tem muitos textos, né? Alguns bons textos falando sobre a sexualidade, né? Quando você vai, por exemplo, para o livro de Provérbios, no capítulo 5, ali dos versos 15 a 18, Salomão está exaltando, né, a beleza de quando um cônjuge tem prazer sexual com outro cônjuge, ele diz que tem que ter mesmo. Você tem que se deleitar sexualmente com o seu cônjuge, não importa quanto tempo de casado você tenha. Aí Pedro vai dizer, né, lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, que a vida comum no lar, e dentro da vida comum no lar você encontra a relação sexual entre os dois, tem que ser uma relação com discernimento. Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 e 4 ali, vai dizer que marido e mulher, dentro dessa relação de intimidade, dentro dessa sexualidade, tem que respeitar também o corpo um do outro, né? Então você percebe que para Deus, sexo não é tabu, pode ser para o ser humano, mas para Deus não é, porque foi Ele quem criou, e Ele criou para ser uma bênção. E aí lá em Hebreus 13, verso 4, ele vai falar que o matrimônio ele é digno de honra, e qual é a forma que eu desonro? Quando eu vivo a sexualidade, a intimidade sexual antes da hora, ou fora daquilo que foi abençoado por Deus. Então veja, a gente tem certamente vários jovens nos assistindo nesse momento, e o primeiro conselho, porque dessa semana aqui o nosso estudo são conselhos da Bíblia para a nossa vida. O primeiro conselho da Bíblia para um jovem, e agora eu quero destacar aqui o jovem, é que manter a sua sexualidade dentro daquilo que Deus espera é uma bênção. Sabe, alguns jovens ainda pensam assim, a Bíblia tira a minha liberdade. Mas eu gosto sempre de mudar essa frase para que a Bíblia ou Deus garante a nossa liberdade de ser abençoado, inclusive nessa área que é a área sexual. Então, os jovens que estão nos escutando precisam, de alguma forma, se colocar dentro desse plano de Deus para a sua sexualidade, crendo que é bênção e não maldição. Muito legal. E é interessante vocês estão falando a respeito desses conselhos, porque, de alguma maneira, quando a gente pensa sobre isso, a gente percebe, mais uma vez, esse interesse de Deus nas diferentes áreas. E é importante pensar o seguinte, que aquilo que gera interesse em Deus, deve ser importante. Porque é uma série de coisas sobre as quais Deus não se manifesta, Ele não fala, Ele não dá conselhos. Então, essas daí existe, como a gente já falou, da liberdade e tal. Mas se nesses assuntos Ele se preocupa tanto em sinalizar, em falar, é porque, de alguma maneira, é algo que realmente merece atenção. Então, os conselhos bíblicos também devem ser entendidos para a gente como indicadores de coisas sobre as quais Deus entende que a gente precisa ficar atento. A gente vai para o nosso próximo bloco e agora a gente vai pensar um pouquinho sobre a gente falou em algum dos nossos encontros, a gente falou a respeito dos papéis, né? Do papel do pai, do papel da mãe e como isso na nossa sociedade vai ficando cada vez mais difícil, mas a gente talvez não vai pensar em papel, mas no próximo bloco a gente vai tentar pensar um pouquinho naquilo que a Bíblia fala sobre missão. Qual é a missão que Deus deu para os pais? Então fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho para continuar nossa conversa sobre conselhos bíblicos sobre a família.